Ora, muito bem. Bem-vindos a mais um duelo de ideias e voltamos ao nosso estúdio habitual, dado que tínhamos começado o ano 2014 num estúdio diferente, regressamos à nossa casa. Ora bem, hoje vamos falar efetivamente de comunicação social. E então, nada melhor que convidar um homem que está ligado mais ou menos 4 décadas à comunicação social. Ele chama-se José Manuel Santos Narciso, é diretor adjunto do Correio dos Açores. Santos Narciso, muito obrigado por ter vindo. Tantos anos no jornalismo, diferenças, passado e presente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui consigo nesta SMTV e com o meu querido amigo de longa data, Dr. Mel Bento, para este duelo de ideias. Comunicação social é sempre um tema aliciante e creio que há muitas diferenças desde há 40 anos para cá, porque tudo evoluiu e os Açores não foram alheios a este fenómeno desde o tempo em que não havia televisão. A televisão aparece em 1975, havia 5 diários em todo o arquipélago dos Açores, diários estes que eram normalmente feitos por pessoas que tinham as suas vidas, trabalhavam, era a carolice, era a noite, eram os serões, eram as tertúlias que punham os jornais na rua. Só após o 25 de Abril começou realmente a profissionalização da comunicação social aqui nos Açores e a própria televisão ditou uma mudança radical nos jornais, que deixaram de ter a primazia da escolha das pessoas para começarem a ter que escolher conteúdos para terem venda e para terem assinantes. Eu creio que isto é um caminho muito longo que tivemos de trilhar, mas foi uma alegria excepcional, porque os Açores, na sua história, já conheceram mais de 1000 títulos de jornais e publicações, o que quer dizer que as pessoas aqui, o único meio que havia de ligação entre as ilhas, de ligação entre os lugares, eram os jornais. E isto é uma alegria ter trabalhado assim. Esta questão do passado e do presente, noticiar no passado era a mesma coisa que noticiar no presente? Completamente diferente. No passado tínhamos de procurar a notícia. Hoje temos que ter apenas a atenção de saber filtrar a notícia. Qual é que vamos colocar, não é? Filtrar a notícia, saber o que é que se vai colocar dentro das estratégias redatoriais e dentro das estratégias de audiências. Enquanto que antigamente era uma guerra para encher o jornal, hoje é uma guerra para saber o que é que vai ser lido dentro do que está escrito nos jornais e ditado no mundo geral da comunicação, tanto online como na televisão, e na televisão de cabo. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta. Há pouco falou que não há duelos com gravata. Porquê? Eu creio que, essencialmente, para um duelo é preciso arregaçar as mangas. E arregaçar as mangas com uma gravata há qualquer coisa que não joga bem. Então vou passar a bola a Carlos Mel Bento. Santos Narciso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós ter aqui um alto responsável da comunicação social açoriana. E eu queria precisamente começar por si. Quem é Santos Narciso? Nasceu, o que é que estudou, o que é que fez toda a vida, até agora? Não é fácil. Está sempre nascendo rapaziada nova que não nos conhece, não é? Exato. Temos esses cabelinhos brancos. Os cabelos brancos já dizem alguma coisa e já ditam a necessidade de se dizer quem somos, não é? Há muito pouco para dizer. Nasce em Vila Franca. Eu nasci na Ribeira das Tainhas, em Vila Franca, a minha terra de eleição, a terra onde ainda hoje regresso, infalivelmente, todas as semanas, porque eu creio que é ali, junto de Vila Franca, junto da Ribeira das Tainhas, que se bebe muito daquilo que nós somos. Com 10 anos fui para o seminário, estive 8 anos
no seminário de Angra, Marcou a estadia no seminário? muito. Em que sentido? Na sua formação religiosa, quase nada, porque calculo que os seus pais fossem católicos fervorosos e, consequentemente, a sua ida para o seminário deve ter provido Foi consequência disso. dessa educação familiar. Foi Mas do consequência ponto de disso. vista cultural, o professor que o marcou... Muito, muito. Estive no seminário de Angra de 1960 até 1968 e, portanto, apanhei uma geração de professores que me marcaram profundamente. José Enes foi dos professores que me marcaram. Cunha de Oliveira foi daqueles. Edmundo Machado, Edmundo Garcia Machado Oliveira também foi um dos meus professores, porque era um homem de música e, portanto, o Dr. Edmundo marcou-me profundamente. Arturo Goulart, que hoje está em Évora e Então, figuras, património, figuras chaves que marcaram a ferro e fogo as inteligências e as culturas dos seus alunos não passaram por si despercebidos. Mas porquê é que acaba por abandonar a carreira eclesiástica? Não era a sua vocação? Não. Depois do passado 1965, depois do concílio e das renovações que apareceram, eu senti muito que a Igreja nos Açores não estava a acompanhar a onda de entusiasmo que nós tínhamos naquela altura. Mas esses professores acompanhavam, José Enes, Cunha de Oliveira e de Mundo Oliveira. Acompanhavam, mas atenção, que foram homens profundamente marcados pelo sistema Pela mudança, que havia então, e se repararmos, muitos deles abandonaram a própria diocese para se ingrarem outros caminhos, ou então tomaram um novo rumo nas suas vidas. Não foi uma altura fácil claro. para a Igreja nos Açores. Foi uma altura de fratura, não é? Um bispo bracarense, e eu acho que isso diz muito, Braga era na altura o símbolo do conservadorismo eclesiástico no rito e na doutrina. Tínhamos um bispo bracarense naquela altura. Mas de qualquer maneira, o senhor sai do seminário e vai para onde? Eu saí do seminário, fiz um interregno de aprendiz no Tribunal de Vila Franca do Campo e daí segui para o Serviço Militar, para a Escola de Oficiais em Mafra, a Escola Prática de Infantaria, depois fiz 2 anos de Guiné, entretanto já escrevia com o Dr. Augusto Coutinho de Simas na Vila, naquela altura. E uma coisa, a Guiné marcou também, a Guiné marca o positivo ou negativamente? A África marca-nos a todos. Sim, claro. A África é um vírus. Mas a guerra em si, o senhor foi contrariado para a guerra ou foi com quem cumpre o... Eu fui muito contrariado pessoalmente e também a nível familiar. Fomos 2 irmãos ao mesmo tempo, com uma diferença de 6 meses, para o ultramar. E na altura em que até fazer um telefonema custava uma fortuna e não era fácil fazer isto, para uma família que vê 2 filhos deslocados no ultramar, isto não era fácil. A Guiné marcou-me muito negativamente em termos pessoais, em termos da minha família. No entanto, após a distância e as amizades que se fizeram e tudo aquilo que ocorreu, creio que acabou por ter alguma coisa de bom, mas não tenho saudades nenhumas do tempo da guerra colonial. Ninguém tem saudades de guerras, não é? Não são os martírios. Não é da guerra, mesmo do tempo. Do tempo em que lá está. Mas depois regressa... Regressei. Como oficial, claro. Regressei como oficial. O seu irmão também era oficial ou... Não, meu irmão não tinha estudado, era cabo na Guiné. E regressei e tive que procurar emprego, porque não havia nada que não fosse a hipótese de procurar um emprego, e então fui trabalhar para a Comissão Reguladora dos Cereais, com o Dr. Carreira Costa. Portanto, é outra pessoa que o marca também, não é? Outra pessoa que me marcou muito. Um homem de cultura, um homem de etnografia. Um homem que era capaz de passar horas
a conversar e nunca nos sentíamos enfastiados de estar ao pé dele. E daí da Comissão Reguladora de Cereais saí para a empresa João Soares Júnior, para a delegação da Philips nos Açores. Fui durante 20 e poucos anos diretor comercial desta empresa, e aí trabalhava um homem que me marcou profundamente, que era o grande cronista Rui Guilherme Moraes. Criámos a amizade e 6 meses após estar no... Porquê é que o Rui Guilherme escreve pouco hoje? O Rui Guilherme Moraes está um pouco limitado, mas sempre foi difícil de escrever. É um homem que escreve, para mim, é dos melhores cronistas. Manuel Ferreira dizia isso, que ele era... Para mim, foi dos melhores cronistas que eu conheci nos Açores. Tem o espírito arguto, tem uma capacidade satírica de dizer as coisas de uma forma extraordinário. Foi o homem que eu conheci que melhor fintava a censura antes do 25 de Abril. Fintava de tal maneira que o nosso saudoso doutor Ernesto Andrade nem dava por nada, e sou de 3 é o Rui Guilherme que o leva para o jornalismo. O Rui Guilherme era chefe de escritório no João Soares Júnior e era redator principal no Correio dos Açores, em que era chefe de redação Manuel Ferreira, e era diretor da secção discursível Gustavo Moura. Chefe de redação, diretor, Manuel Ferreira, era tudo ali, não é? Manuel Ferreira era tudo. Dr. Gaspar Rida Henriques raramente era uma figura decorativa. Era uma figura decorativa no jornal. E então é o Guilherme Moraes que me leva, sabendo que eu gostava de escrever, sabendo que eu já tinha escrito no jornal A Voz da Guiné, sabendo que eu já tinha escrito no jornal A Vila durante muito tempo, e na União, na Terceira, no tempo do Dr. Cunha de Oliveira, como diretor, disse: você vai fazer uma experiência e vai para o Correio dos Açores. E em outubro de 1973, há 40 anos, entrei para o jornalismo, digamos, profissionalmente, não é? E naquela altura não era propriamente profissional. Tinha a minha vida profissional, só 20 anos depois, em 1990, é que entro para o Correio dos Açores em termos definitivos. Aqueles anos todos trabalhei sempre em part-time, às vezes das 7 às 9 da manhã, e depois a partir das 21 até às 2, 3 da manhã. Penso que os nossos telespectadores já terão uma ideia razoável a propósito de Santos Narciso, não é? Claro, não é muito fácil entrar nessa personalidade, mas eu gostava de perguntar isto. A comunicação social é um quarto poder, é um poder? Diz-se. Eu, pessoalmente, nunca achei a comunicação social um poder. Vivi esses 40 anos tentando, porque a comunicação social que eu faço e é que trabalhei no jornalismo ativo, nas crónicas de rádio, em tudo aquilo que fiz, procurei que fosse um serviço. E eu creio que a comunicação social tornou-se um poder devido aos grandes interesses económicos que a envolveram e que a adquiriram. Hoje nós sabemos, é tudo muito diferente daquilo que era há 20 ou 30 anos. Nós estamos a viver hoje e é hoje que vamos falar. E eu queria saber se a comunicação social nos Açores é hoje, de facto, um poder ou não é. E se é um poder dividido, se é um poder de esquerda ou de direita, É muito difícil catalogar a comunicação social nos Açores. E eu creio que há um bocadinho de tudo, embora não se possa dizer que haja uma comunicação social de direita ou de esquerda nos Açores. Creio que os órgãos de comunicação social tutelados pelo Estado, estou a falar da RTP e da RDP, sofrem mais destas consequências da ideologia de quem faz e da maneira como se faz. Na imprensa, não vou dizer a imprensa escrita porque é redundância, mas na imprensa isto não se nota tanto, porque nós estamos bastante divididos. A imprensa açoriana é muito sectorial. Não temos uma imprensa açoriana, temos uma imprensa de ilhas. A imprensa em São Miguel, na Terceira e no Faial.
Nas outras ilhas... É que nunca houve um jornal açoriano que não fosse Oriente? Várias tentativas, mas é muito difícil. Porquê? É muito difícil porque a realidade ilha sobrepõe-se à realidade Açores. Ainda não conseguimos, a não ser no fator diocese, ainda não conseguimos unidade e identidade açoriana em termos absolutos. Tudo isto é conversa, mas nunca conseguimos fazer isso. Mesmo a própria Igreja, que é a única entidade que teve até agora uma unidade no seu rosto, a unidade açoriana, diocese única nos Açores, para todas as ilhas dos Açores, nem esta consegue ter um jornal que se afirme em todas as ilhas dos Açores. Claro, é difícil. Mas por exemplo... É logisticamente, economicamente difícil, e ideologicamente também difícil. Os nossos jornais, desde que eu me conheço, portanto, mesmo antes de 25 de Abril, no tempo do Estado Novo e depois da democracia, sempre estiveram abertos a imensas colaborações heterogéneas, quer dizer, que não são da direção do jornal. Às vezes os próprios jornais publicam locais que são contra as próprias orientações do diretor e às vezes limitam-se a uma simples nota de redação quando se acham... Acha que a imprensa do resto do país é assim? Não, muito diferente. Então? Completamente. E quer saber porquê, já agora? Porque é que nós açorianos, eu proclamei nós somos muito diferentes e temos capacidade de... Nós somos diferentes pela história e pela geografia. Nós somos povo. Não nos quiseram povo na Constituição, mas nós somos o povo açoriano. Claro. Não mata a fome, como alguém disse alguma vez, ser povo não mata a fome a ninguém, mas enche a alma. Claro. E, portanto, esta diferença, os séculos moldaram-nos e nós tratamos-nos como nos conhecemos. Somos todos fruto destas ilhas, vivemos em ilhas pequenas, conhecemos-nos e respeitamos-nos muito, apesar das diferenças. Se reparar nos processos, nos grandes processos, e o senhor é um advogado, sabe isso muito melhor que eu, nos grandes processos judiciais, como foi o caso da pedofilia e outros casos que se passaram nos Açores, comparar o comportamento da nossa comunicação social, comparar o comportamento da nossa sociedade ao lado do que aconteceu, por exemplo, em Lisboa, com a exploração em volta do caso da Casa Pia, vai ver por aí a diferença que existe e que justifica aquilo que eu digo, nós somos diferentes na maneira de tratar as coisas. Por isso também, talvez a comunicação social não seja um poder tão poderoso como é lá fora, ou não? Pode não ser e talvez nunca pretendeu ser-lo. Porque a comunicação social, enquanto que lá fora, como estamos a falar dos tempos recentes, começou a ficar ligada a grandes grupos económicos e a grandes interesses estratégicos na política e na sociedade, aqui nos Açores a comunicação social continua a ser fiel a si mesma, vivendo, na sua maioria, de pequenas empresas que dão tudo no dia-a-dia para manter os jornais e tornam os jornais um meio de ser uma forma de dar voz a quem não tem voz. A filosofia da comunicação social nos Açores é completamente diferente daquela que existe a nível do país. O poder político mete-se convosco? Mete-se no bom sentido? Eu vou dizer uma coisa. Já agora vamos dividir os dois períodos, o período social-democrata e o período socialista. Eu vou dizer, e pode-se dividir completamente. Houve, numa determinada altura, uma tendência, eu diria uma tendência quase inocente, de o poder político querer ter mão na comunicação social. No tempo da social-democracia, até 1992, 93, foi o tempo em que começou o grande declínio do PSD no governo, 2 ou 3 anos antes da demissão do Dr. Mota Amaral, havia muito cuidado do governo em relação à comunicação social. Mas havia um cuidado quase cara a cara, um cuidado que nós sentíamos na forma de
não era controlar, mas estar presentes. Depois, com o Partido Socialista no governo, as coisas tomaram outra proporção. Aquele que era um gabinete de imprensa tornou-se num gabinete fornecedor de notícias, aproveitando as carências que a comunicação social começou a ter com o tempo. Então, digamos, alimentando com o milho que queriam que vocês comessem. Exatamente. E o que é pior? É esse controle disfarçado do tempo de Mota Amaral, ou é o condicionalismo eu já disse espontâneo de um Carlos César? Aquilo que eu vivi no tempo do Dr. Mota Amaral, comparado com aquilo que se vive agora, era de uma inocência angélica. Agora é tudo sim, muito mais sofisticado. Mas falava-se naquele tempo de João Bosco Mota Amaral, falava-se que os subsídios, os empréstimos, não eram empréstimos, mas enfim, eram as fianças que os apoios que o governo dava, as próprias publicações eram direcionadas para este ou para aquele, conforme a simpatia que o órgão da comunicação social apresentava perante o governo. Sentiu isso na sua vida? Nunca senti. Nunca senti isto no tempo do Dr. Mota Amaral, nos governos sociais-democratas, e também não senti agora, nos últimos anos, desde 1996 até agora. Por isso é que eu disse que as coisas muitas vezes são feitas com uma grande subtileza. A forma como foram mudadas as regras dos apoios à comunicação social para os regulamentos do Promédia, aí sim foi a grande machadada na comunicação social, os apoios à comunicação social, porque a comunicação social começou a ser apoiada em termos técnicos, em termos práticos de muito papel e muito pouco concretos. Não estavam, não sei agora porque não estou no jornalismo ativo, mas não estavam adequados à dimensão e à realidade das redações dos jornais, nem à difusão das pequenas rádios que nós tínhamos. Complicou-se tudo de uma forma tal que nós ficámos sem argumentos para ter os apoios que havia anteriormente. E estou a falar no subsídio que havia, o subsídio às tiragens, o subsídio de papel, o subsídio à distribuição, hoje praticamente deixou de existir e os jornais deixaram de ter a circulação. É impossível mandar um jornal açoriano hoje para a América, para o Canadá ou para outra ilha, porque o custo dos transportes é superior a tudo o que produzimos. E uma coisa, e vou terminar com este tema que é candente, que me parece de uma importância vital, que é a RTP e a RDP. Portanto, a RDP menos, mas a RTP chegou a ser a rainha dos órgãos de comunicação social, ou o rei dos órgãos da comunicação social, tinha uma influência brutal na opinião pública e hoje deixou de ter isso. O que é que aconteceu? Era expectável que descesse, porque a multiplicação da oferta é muito diferente daquilo que era de 1975 até o início do ano 2000. Aí é um facto. Monopólio, não é? Aí é um facto. Mas, por outro lado, a RTP Açores, a televisão, deixou de fazer aquilo que sabia fazer, que era retratar os Açores, arquivar o presente dos Açores e fazer com que os Açores se conhecessem. Hoje, o nível de audiências baixou muito, porque o nível da programação também não é o que foi em outros tempos. Não sei se por falta de verbas, ou não sei se por falta de pessoas e de dinheiro, mas isso aí é que baixou muito em relação, e eu creio que há muita falta de vontade, e hoje, com os meios técnicos que existem, eu creio que é possível fazer muito mais com menos dinheiro
do que aquilo que existe para a própria RTP Açores, que está decrépita em termos de instalações. Basta entrar e ver os meios com que eles trabalham, mas não sei se não seria de fazer precisamente ao contrário, provar o que se pode fazer com pouco, para depois desse pouco nascer muito. Sr. Narciso, muito obrigado por esta honra que nos deu e pela lição que ministrou aqui aos nossos telespectadores. Não, foi uma alegria estar convosco ter neste duelo. Outras oportunidades. O duelo hoje foi muito mocinho, muito mocinho. Nós, como temos raízes vilafranquenses os dois, a coisa não despoleta muito a faísca. Não é? Mas, de qualquer das maneiras, penso que foi extremamente elucidativo e penso que também não fugimos a nenhum temas, mesmo aqueles que são não havia que fugir, porque eles são lineares até, não é? Muito obrigado. Bom, hoje não temos livros, é um duelo sem gravata, sem livros, excepcionalmente. Espero que tenham gostado da mesma forma, obviamente, e nós voltamos na próxima semana. Até lá.